que eu acho que é essa coisa dessa forma. Entendeu? Por quê? Ai, que susto. Olá pessoas, tudo bem? Bem, hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre um assunto um pouquinho diferente. Nos últimos vídeos a gente tem falado sobre pronúncia, etc e tal. Então eu resolvi falar sobre preconceito linguístico. O que é preconceito linguístico? Você já parou para se perguntar? Já parou para falar assim? O que é isso? É de comer? Então, o preconceito linguístico, ele tem muito a ver com preconceitos sociais, tem a ver com racismo, tem a ver com inúmeras questões. Na verdade, nada está desconectado. Quando a gente pensa em língua, a gente pensa em sociedade, a gente pensa em cultura, a gente pensa em povos diferentes. Então, mesmo falando a mesma língua, a gente pode ter variações tão distintas, mas tão distintas, que podem às vezes se tornar duas línguas diferentes. Mesmo que a gramática não reconheça, as pessoas não reconheçam, as academias dessas línguas não reconheçam. Mas a questão é a seguinte: a gente tem o que a gente chama de preconceito linguístico. O que seria então preconceito linguístico? Bem, vamos pensar na ideia de preconceito. Preconceito é uma coisa que você tem uma ideia, que você tem pré-estabelecida sobre algo. Por exemplo, eu nunca fui em Marte, eu nunca fui a Marte, mas eu vejo que Marte é vermelha, então eu presumo que Marte seja quente. Eu presumo que tenha muita terra, que tenha pouca água. Ou seja, são todos preconceitos, são todas ideias pré-estabelecidas. Não existe nada de errado em você ter preconceitos. O problema é quando isso se torna a sua verdade. A gente precisa entender que o preconceito não é uma verdade, mas sim uma hipótese, uma teoria sobre algo. Eu não estou falando de racismo, tá? É uma coisa completamente diferente. Então, por exemplo, quando você pensa no preconceito linguístico, quando uma pessoa fala nós vai, nós quer, nós gosta, e você ri dessa pessoa que fala dessa forma. Bem, quando a gente ri e a gente ri dessas pessoas, na verdade, é como diz a análise de discurso. Quando eu falo, eu remonto falas e várias falas que às vezes eu não consigo ter controle disso. Na verdade, quando eu rio da pessoa que fala nós gosta, nós quer, nós come, nós bebe, eu estou tomando o lugar de uma pessoa de uma classe alta, de uma classe mais elevada, culturalmente. Tem que ter muito cuidado nesse culturalmente, estou falando culturalmente aqui, que se acha elevado, sempre pensando nessa ideia de que eu estou me vendo dessa forma, tá? Não quer dizer que eu sou, estou me vendo como melhor, etc e tal. E eu julgo essa pessoa que fala dessa forma, eu julgo ela de maneira negativa. Só que quando eu julgo, eu não estou julgando a flexão do nós com o verbo ser ou estar. Não, eu estou julgando o tipo de pessoa que fala aquilo. Então nós sempre temos que ter em mente que preconceito linguístico não tem a ver com a língua, mas sim com quem fala a língua, onde se fala a língua e até mesmo quando se fala. Isso é muito importante de a gente entender. Então, por exemplo, quando você pega o texano lá nos Estados Unidos, que vai pronunciar de maneira mais nasalizada, fazendo assim com o nariz, muito mais do que, por exemplo, o nova-iorquino, ele vai sofrer preconceito. Porque existe toda uma questão social de quem fala melhor, de que quem mora na cidade grande, sabe, no polo, na metrópole, fala melhor do que quem mora no interior, por exemplo. Inclusive, a nossa própria ideia de interior são pessoas, a gente burra, a gente da roça, né? Gente que nunca viu a cidade na vida. Ou seja, às vezes, mesmo quando a gente vive na cidade, se a cidade é menor, a gente sofre. Ou seja, o preconceito linguístico, ele tem a ver com questão social. Porém, o preconceito linguístico também tem a ver com questão racial. Sim, porque a questão racial está ligada com a questão social. Quando a gente pega, por exemplo, a questão do racismo contra pessoas negras. A gente pega que a maioria dessas pessoas negras no Brasil são pessoas pobres, de classe pobre. Só que, por exemplo, quando a gente pega um preconceito linguístico de que quem fala no Sul fala português correto, quem fala em Portugal fala o português correto. Eu lhe pergunto, o que é o português correto? É aquele que segue a gramática? Porque, na verdade, não existe variação que realmente siga afim com a gramática. Não dá para seguir. Então, por exemplo, quer ver? Eu vou dar um exemplo bem básico para você. Me não conjuga verbo. Essa é uma fala muito divulgada. Me é coisa de índio. Você tem duas coisas terríveis aqui. Me é coisa de índio
dizendo que índio não sabe falar português. Isso é uma coisa terrível, tá? Outra coisa terrível, você achar que todo indígena é igual, tá? Que todo indígena fala a mesma língua e que fala português do mesmo jeito. Achar que todo índio é rude, é selvagem, é da roça, tá? Essa é uma outra questão aqui. A outra questão é, tá, mim não conjuga verbo. Mas se eu for dar o livro, eu vou dar o livro pra ti ou vou dar o livro pra tu? 10 segundos, 1, 2, 3, 4, passou. E aí? Então, se você fala que eu vou dar o livro pra tu, tem que ser fiel com o que você fala todo dia. Então, você não pode falar mal da pessoa que usa mim, pra mim saber. Então, por exemplo, tem uma fala muito legal, só pra eu não demorar muito, de uma médica, que ela falou bem assim: foi muito difícil pra mim graduar. Acho que foi assim. Ou foi muito difícil pra mim terminar a graduação. Bem, a pessoa falava que estava errado. Dizendo que que mim não conjuga verbo, etc e tal. Olha pra você ver que interessante. Só que ela poderia sim falar: foi muito ruim pra quem? Foi muito ruim pra mim. Por quê? Concluir a graduação. Foi muito ruim pra mim concluir a graduação. Não foi ruim pra ti, foi pra mim. Então a pessoa provavelmente ela tá fazendo esse jogo na cabeça dela, tá? Mas ela pode dizer: foi ruim pra quem? Foi ruim pra eu terminar, né? É a finalidade, eu terminar, eu acabar, pra eu fazer. Então foi ruim pra eu terminar. Ou seja, ao invés de você sair atirando pedras e pá, você refletir antes se aquilo, primeiro, está correto segundo a gramática, depois, se soa bem. Porque, por exemplo, entre ti e mim, não fica legal, né? É melhor entre você e eu. Mesmo que esteja correto gramaticalmente, não soa legal. Existem várias frases que estão corretas segundo a gramática, mas que a gente não vai falar. Isso também acontece na língua inglesa, acontece em várias línguas. Pra gente dar aquela fechada nesse vídeo que ficou longo, é pensar o seguinte: não existe língua melhor que nenhuma outra língua. Não existe dialeto melhor que nenhum outro dialeto. Existem variações, existem diferenças, existem muitas vezes discrepâncias enormes entre uma e outra, exatamente porque eu e você não somos iguais. Porque nós não somos iguais. E não é nossa finalidade de ser igual. É na diferença que a gente se constrói, sabe? É na diversidade que existe a raça humana enquanto esses seres aí, né, que habitam o planeta. Então, antes de você apontar o dedo e dizer que algo está errado, de que fulano fala errado, pense 2 vezes, tá? E antes de pensar que você fala errado, pense 4, 5 vezes, tá bom? Não deixe que essas pessoas fiquem entrando na sua cabeça e te desmotivando, desmoralizando, te colocando para baixo, dizendo que você é errado, que você é burro e que você fala de maneira burra, que não dá para entender porque você fala de maneira burra. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro, que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra, entendeu? Não, tá? Vamos acabar com isso de uma vez por todas, tá bom? Então é isso, gente. Eu ainda proponho que a gente pense na diferença entre preconceito e prejuízo, porque no preconceito é uma ideia preconstruída. Agora, o prejuízo, você causa realmente um prejuízo. Você cria um juízo e você deixa aquele juízo em cima ali daquela causa, daquela coisa, daquele tipo de pessoa, daquela sociedade, daquela comunidade, enfim. Vamos tentar viver mais em paz e harmonia, sabe? É isso que eu proponho com esse vídeo. Essa foi a finalidade do vídeo. Então, se você gostou, se você se identificou ou não com o vídeo, mas achou, poxa, realmente, que legal, vamos repensar. Então, primeiramente, agradeço por isso. Depois, curte aqui embaixo, tá bom? Eu vou ficar muito feliz. Comenta aí embaixo se você já passou por alguma experiência, assim, sabe? Em que a pessoa riu da sua cara por você falar de um jeito, ou de você falar de outro, ou que mesmo você falou e depois se arrependeu. Pode comentar aí embaixo que a gente vai dialogar, a gente vai conversar, tá bom? Eu tô aberto para diálogos. Então é isso.
se você quiser, você compartilha com seus coleguinhas, com seus amigos. É isso, e se inscreva no canal, não esquece não de se inscrever e ativar o sininho, caso você não seja inscrito ainda, tá bom? Obrigado, viu? Fique na paz.